Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Vou apresentar um trabalho aqui. Gostaria que vocês tivessem bastante atenção, porque ele é dividido em três partes, senão ele fica muito grande. Então, cada parte vai ser um vídeo, depois será um conjunto de vídeos numa, no YouTube, ok? Então, vamos partir para isso. Eu vou tratar aqui o grande erro do famoso professor de Chicago, Milton Friedman. Eu estou falando isso porque isso é uma frase que o Milton Friedman pronunciou e firmou um conceito, e isso viralizou, se tornou bastante conhecida essa frase entre os economistas. E eu acho que ninguém a analisou corretamente, já que o, o autor, o Milton Friedman, é um professor de renome de Chicago. Então existe uma certa timidez em se analisar estas pessoas, o que elas falam. Mas, do meu ponto de vista, eu estou fazendo um estudo recentemente sobre inflação, sobre moeda e inflação, e tenho chegado a conclusões extremamente diferentes e importantes em relação ao assunto. E vou colocar aqui, ok? Primeira parte, com a contestação à conclusão do Friedman. O professor Friedman não percebeu e nem reconheceu a invariabilidade necessária da moeda, já que ela é uma métrica de variação de preço. Como métrica, qualquer uma variável não pode, uma, a moeda não pode variar, tá certo? Por exemplo, o quilo não pode variar, o metro não pode variar. Então, essas métricas são invariáveis, senão não, não atinge o seu objetivo. Se eu compro um metro de pano hoje por R$ 100, amanhã um metro de pano está 120, não é porque o metro diminuiu ou o metro aumentou, é o pano, o preço que aumentou. É isso aí. É a mesma coisa, se eu compro um quilo de açúcar por R$ 50, amanhã tiver por 60, não foi o peso que aumentou ou diminuiu, foi o preço do açúcar que aumentou. É a mesma coisa em relação à moeda. Se você compra um produto qualquer por 100 hoje, amanhã ele é 120, não foi a moeda que desvalorizou, simplesmente foi o preço que aumentou. Tá bom? Vamos ver. É que o problema é o que podemos deduzir depois da sua frase que o levou aos píncaros da fama. A inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário, que surge de uma expansão monetária mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total. Veremos isso. Como primeira contestação, posso apresentar o que aconteceu com a crise financeira de 2007-2008. Os Estados Unidos, para evitar uma crise muito maior, uma verdadeira catástrofe econômica e social, despejou toneladas de dólares na sua economia. Qual foi a consequência? Foi exatamente o contrário do que sugere a frase do Milton Friedman, citada acima. O dinheiro despejado foi contado em trilhões de dólares. E, para a surpresa da grande maioria dos economistas, neste período, que se tornou conhecido como a fase do quantitative easing, o afrouxamento monetário, a economia reduziu fortemente o seu crescimento econômico. As taxas de juros desceram a patamares muito baixos, inclusive atingindo taxa de juros negativa. E a inflação ficou tão baixa que virou preocupação. O governo americano fez várias tentativas para elevar essa taxa de juros, já que ela estava muito baixa e estava prejudicando a política monetária. A economia americana levou aproximadamente 10 anos para voltar ao seu nível normal de antes da crise. Então, verdadeira é exatamente o contrário do que afirmou o senhor Friedman.
que a expansão, ou que o fenômeno monetário, né, o crescimento, a expansão da moeda, é que provocava a inflação. O que aconteceu nos Estados Unidos? A enorme quantidade de dinheiro despejado na economia ficou empossado nos bancos. Por quê? Não havia o ingrediente necessário para que a economia recuperasse o seu crescimento e os empresários pudessem aumentar os seus preços e, consequentemente, elevar a inflação. Ou seja, não havia demanda suficiente para realizar os dois milagres, a expansão da moeda e o aumento de preços, para desencadear o processo inflacionário. Ou seja, a expansão da moeda sozinha não aumenta o preço, não provoca inflação. Assim como a demanda sozinha também não. Tem que ver uma combinação dessas coisas. E como é que a demanda acontece? Como é que ela acelera? Quando há uma expectativa muito grande de crescimento da economia. Então, podemos afirmar com segurança que a expansão monetária sozinha não produz inflação. Ela precisa ser acompanhada de um conjunto de forças, como expectativa de crescimento da economia, aceleração da demanda e ainda do oportunismo dos empresários para perceber este momento como propício para aumento de preço. Ou seja, veja só, é preciso que haja na sociedade uma expectativa de crescimento da economia. Com essa expectativa, a demanda vai aumentar, né? As empresas vão querer crescer, vão investir, vão criar mais empregos, os salários serão melhores, etc. Então, isto gera o quê? A expansão monetária. Essa expansão monetária, observada pelos empresários, porque nada disso atinge a empresa, faça com que ela altere custo ou alguma coisa. Ao contrário, um aumento da expansão monetária, um aumento da demanda, reduz determinados tipos de despesa, frete, etc. Tá certo? Então, o oportunismo do empresário é ele perceber essa conjuntura que está sendo favorável. O que significa isso? Que ele pode aumentar o preço dele. Porque se ele está vendendo alguma coisa por 10 e aparece 10 clientes por dia, tudo bem. Mas se aparecer 50 clientes por dia, ele vai aumentar o preço. Ele percebe que ali ele pode aumentar o preço que será absorvido pela demanda existente, juntamente com o quê? Com o crescimento da oferta monetária. Tá certo? Então, podemos afirmar com segurança que a expansão sozinha não promove inflação. Ela precisa de ser acompanhada de um conjunto de forças, como a expectativa de crescimento da economia, aceleração da demanda e ainda do oportunismo dos empresários. Os empresários percebendo, aumenta o preço. Que nada faz, nada altera internamente os preços em relação a aumento da demanda, expectativa de crescimento da economia, aumento da expansão monetária. Isso não afeta os preços. Não afeta os preços. Então, por quê? É um oportunismo. Ele percebe que os preços dele podem ser aumentados e que serão comprados. Desta maneira, podemos observar que a frase famosa de Milton Friedman, colocando o fenômeno monetário, a expansão monetária, como a responsável pela inflação, não é bem assim. Ela falhou no primeiro teste real, a crise de 2007-2008. Outra falha clamorosa, ao querer responsabilizar o governo pela inflação, foi do ex-ministro do Planejamento, Roberto Campos de Oliveira, o avô do Roberto Campos Neto, ao afirmar com firmeza absoluta que o aumento de preços não era o responsável pela inflação, e sim a expansão monetária. Não é o que você sabe que te coloca em encrencas. É o que você imagina que sabe e não é bem assim. Tá certo? Então vamos ver. Ele dizia que o aumento de preço era consequência da expansão exagerada da moeda pelo governo. Tendenciosamente, que o Roberto está querendo colocar a culpa no governo, ele esqueceu de dizer, ou não viu, que a expansão da moeda é consequência da aceleração da demanda agregada, que afinal é uma consequência de grande expectativa de crescimento da economia e ainda do senso de oportunidade dos empresários para focalizar no momento oportuno
para aumentar preços. Ou seja, podemos concluir sobre esse assunto dizendo que a inflação tem a sua origem numa conjuntura onde as expectativas de crescimento da economia provocam a aceleração da demanda, que por sua vez é atendida pela expansão monetária. Esta força conjunta em aceleração favorece os empresários a aumentar os seus preços, com vários objetivos, sendo o mais importante e dominante o aumento de suas margens de lucro. Isso aí que é a inflação. A inflação começa, não é a expansão monetária, não é o aumento de preço, é exatamente esse conjunto de forças que permite o aumento de preço. Permitir o aumento de preço é uma condição para que haja inflação. Colocar esse problema que é de todos no colo do governo é deseducar, desinformar e politizar um assunto muito sério. Isso pode dar margem a soluções incorretas, desumanas, que podem causar enormes prejuízos às nações e seus povos. Eu estou falando da ignóbil estratégia de taxa de juros alta para combater a inflação, adotada pela esmagadora maioria dos economistas. Para que esse assunto fique mais suave, mais fácil de entender, vou apresentar na segunda parte um exemplo, segunda parte desse trabalho, um exemplo muito simples, muito didático, que representa uma visão global da invariabilidade da moeda. Meus amigos, essa é a primeira parte desse trabalho. Eu acho que é um trabalho muito importante, que ele traz mudanças paradigmáticas no conhecimento a respeito do que é moeda e do que é inflação. E eu espero que vocês vejam a segunda parte, que vou apresentar exemplos. Eu, diferentemente dos economistas, de, os economistas clássicos, eles não apresentam nenhum, nenhuma, nenhum exemplo indicando como é que a moeda perde poder de compra. Exemplos eles não têm. Eles falam teoricamente que acontece dessa maneira. E é uma coisa absurda. E no meu caso, eu sempre estou mostrando ao contrário. Estou mostrando que a moeda não perde poder de compra. E vocês verão nos exemplos, tá certo? Então, grato pela sua atenção e espero encontrá-lo na parte 2 desse meu trabalho. Um abraço.